Olá, somos alunas da Unifia e iremos abordar sobre o tema a literatura na educação básica. Para dar início ao nosso conteúdo sobre a literatura na educação básica, começaremos falando um pouco sobre a história da literatura na infância. Infância essa que não existia. A questão é que, por volta da época feudal, a criança era vista como um adulto e participava de tudo, menos das decisões. E com o fim do sistema feudal, o afeto pelos filhos, e a privacidade surgiu. Assim, a construção da criança nesse mundo literário também é muito importante, pois a literatura e cultura é uma arte, e faz com que a criança crie o lúdico, a imaginação. O hábito da leitura também vai incentivar muito a criança e ajudar ela no futuro ou até no momento, para que ela possa conseguir fazer uma interpretação ou mais para frente conseguir refletir sobre o mundo à sua volta e poder ter a sua liberdade de expressão, que é uma das maneiras que você pode se expressar por meio da literatura. Como falamos de literatura infantil, o correto seria ter um incentivo, um estímulo de um adulto para que essa criança tenha o hábito da leitura. Importância. A literatura e o hábito da leitura contribuem para o desenvolvimento da criança, além de diversas experiências e habilidades que a leitura gera, como o desenvolvimento das capacidades cognitivas superiores, fundamentais para o desenvolvimento e aprendizagem, como a atenção voluntária, a percepção, a memória e a abstração, a ampliação do exercício da imaginação e da criatividade, ampliação do vocabulário infantil. Conforme as crianças vão lendo, elas vão adquirindo mais vocabulários, mais palavras, que elas vão utilizar depois no seu dia a dia. Valores éticos fundamentais para o exercício constante da cidadania, aprendizado e entendimento das diferenças, aprendizado de diferentes maneiras de lidar com as emoções. Muitas vezes as crianças se inspiram em algum personagem e percebem como esse personagem tratou essa situação. E muitas vezes começam a fazer a mesma coisa ou percebem que é uma atitude errada e a não fazer. Entre outros tantos benefícios que a literatura e a leitura traz para a criança. Como se lê para uma criança? Não há uma maneira ideal de se ler para uma criança, mas tem várias dicas que ajudam muito a você ler de uma maneira mais eficiente. Como, por exemplo, a leitura deve ser feita em voz alta, para que a criança consiga ouvir bem o que você está falando. Também deve ter uma boa entonação. Sendo assim, deve vivenciar o livro e passar a ler a emoção que o livro está demonstrando e sentir. Se não se sentir seguro de ler na primeira vez, pode ler antecipadamente e para se preparar e ler com maior fluidez. Tire um tempo para a leitura. Ao fazer a leitura, evite interromper o momento. Uma vez que perder a atenção da criança para o livro, não vai recuperá-la facilmente. As crianças se dispersam facilmente. Então, se você ficar interrompendo, elas não vão conseguir concluir o pensamento, entender realmente a história. O tema a ser escolhido deve ser pensado. Afinal, a criança tem maturidade para entender o que vai ocorrer na história? Por isso, é aconselhado observar alguns livros que contêm separações feitas pela própria editora, que classificam a idade ideal para a leitura. Deve ser observado isso para que seja uma leitura prazerosa para a criança e de fácil entendimento, de acordo com a sua idade. Evite um local barulhento. Prefira um lugar mais calmo, para que a criança se concentre e o foco da criança será reproduzido. E conforme for uma criança maior, a criança for evoluindo na leitura, vá preparando ela para que ela comece a ler sozinha quando ela se sentir segura. E também começar a ler livros mais longos e um pouco mais complexos, de acordo com a sua idade. A leitura para uma criança é de extrema importância. É um momento de interação entre você e ela. Por isso, sempre leia para uma criança da maneira que fique atrativo para ela.
realizado por Fernanda Guerra, Karen Santos, Maria Clara Pereira e Rayane Gomes.